Em relação também a esse ponto de com calma, com tranquilidade, na segunda-feira a gente vai começar a tocar a vida. Isso não quer dizer que não vai seguir, a gente não tem a programação, a gente tem uma programação para ser feita e na segunda-feira a gente começa a decidir alguns pontos que a gente entenda que possa ter que fazer de correção para que se acabe a temporada. Entrevista do Renato Portaluppi ainda no estádio Centenário, né, logo após o jogo, 2-1 do Palmeiras contra o Flamengo, e o Marcos Braz já na chegada ao Brasil. Senhores, com base no que foi dito, com base em repercussão de torcida, a torcida não está, e não foi por causa desse jogo, já não estava antes muito abraçada ao Renato Portaluppi. O que vocês acham que vai acontecer? Começa contigo, Marra. Então, eu acho que ele não termina o ano. Ou, no máximo, que ele não inicia o novo ano. Eu não tenho informação, eu estou falando com base realmente no que a gente tem visto. Existe uma insatisfação, ela me parece grande. A própria resposta do Marcos Braz, né? Se não tivesse essa questão, Felipe, ele rechaçaria na hora. Falou, não, estamos com o Renato e pronto, acabou. Mas eu acho que a direção também tem dúvida. Só acho que é o seguinte, é que o segundo tempo do Flamengo não foi esse fracasso todo, hein? Sim. O Flamengo poderia ter até vencido o jogo no segundo tempo. Criou situações, empatou. Então, não é por causa da perda da Libertadores. É algo que vem acumulado, decisões acumuladas, o jogo do Grêmio, que eu acho que deve ter esquentado a cabeça. Pesa muito esse jogo do Grêmio. Acho que deve ter esquentado a cabeça de muita gente. Pesa muito. Acho que a repercussão foi muito negativa, né? Ele chegou já questionado. No jogo da final da Libertadores, ele já chegou questionado e muita gente pedindo para ele ser mandado embora antes do jogo. Encontrando gente em Montevidéu, né? Sim. O BAP foi pressionado lá. Sim, por muita gente. Então, assim, é uma situação bem delicada. Eu acho que o Renato não fica. E tem eleição essa semana no Flamengo, né? O Flamengo elege presidente essa semana. E o contrato do Renato acaba no fim da temporada, no fim do ano, né? Então, tá tudo pronto para ele não continuar, né? E acho que aí, o próprio tom da coletiva dele, as informações de bastidores de que ele chorou com os jogadores, já não tom de despedida, assim, se ele ficar vai ser uma grande surpresa. Entendo as críticas, só acho que surpreender-se e demitir o Renato ou não renovar com o Renato, baseado na falta de consistência tática do trabalho dele, né, nesse empirismo que ele gosta, é culpa de quem contrata, porque o Renato nunca foi diferente disso. O Renato nunca mostrou o embasamento tático e etc e tal. Se surpreender com isso depois de que deu errado, é um erro de avaliação de quem contratou. Acho que isso tem que ficar bem claro, mas está na cara que ele não vai ficar. E até pelo questionamento, né? Mesmo antes de chegar, a gente fazendo o programa durante a semana, né? Os programas durante a semana, e aí conversando, conversa daqui, conversa dali e tal, a própria diretoria já estava um pouco cansada em relação às desculpas dele, né? No pós-jogo. Não, porque tem lesões, porque tem isso, porque tem calendário, e ele jamais explicava realmente o motivo da derrota ou o porquê da performance ruim da equipe. Teve ele demorou demais para entender que o Andréas Pereira não jogava na posição do Arrascaeta. Aí foi questionado, quando foi questionado ele falou assim, não, a gente tem que improvisar e tal. E você não teria que improvisar com o elenco que o Flamengo tem, você tinha outras possibilidades. Aí ele achou no finalzinho agora, nos últimos 2 ou 3 jogos pré-final, o Everton Ribeiro jogando por dentro para fazer essa função, ou seja, ele demorou demais para encontrar determinadas soluções e, ao mesmo tempo, quando você fala o elenco é isso, o elenco tem problemas, o elenco tem aquilo e tal, você joga a responsabilidade para quem? Quem fez o elenco? Sim. Quem é que está no dia a dia com você? Sobrou para o departamento médico, que de certa forma tem alguma coisa ali que estava errada, né? Porque não é possível o Bruno Henrique entrar, ficar machucado, jogar 3, 4 jogos, sentir de novo, voltar para o DM, depois sai do DM, volta para jogar, sente de novo a coxa, né? Então tem muitas coisas que foram erradas ao longo do ano e aí eu acho que o Renato dividiu essa responsabilidade em determinados momentos. E não sei se ficou legal ali nunca assumiu culpa de nada. Até a grama sintética teve culpa de derrota. Seria até, né? É um negacionismo do futebol. Sim, seria uma coisa lógica. Pô, não jogou bem, não. Encontramos dificuldades. Nós estamos falando do Silvinho.
uma hora atrás nós falamos do Silvinho. O Silvinho falando, olha, tem um adversário, tem isso, tem aquilo. O Renato poderia falar em determinados momentos. Jogamos contra uma equipe que nos colocou dificuldade, nosso time joga dessa forma, a equipe adversária anulou a nossa equipe, tinha isso, tinha aquilo, eu tentei isso, tentei aquilo. Em momento algum ele tentou se explicar. Ele se apoiou em outras coisas, né, para tentar tirar o foco de uma partida ruim, de uma derrota, daquilo que ele não conseguiu fazer. E aí a pressão aumenta, porque assim, é natural todo mundo comparar este elenco do Flamengo com o Flamengo do Jorge Jesus. Sim, claro. É natural, porque é a mesma equipe praticamente, e essa é melhor, porque essa tem mais peças de reposição que a do Jorge Jesus não tinha, né? Então é natural. E aí, lembra dos 200 milhões? Isso. Então, tem 200 milhões, obrigação de ganhar, voltou contra ele o tempo todo. O tempo todo, toda hora, era um jogo ruim. Pô, mas você falou lá no Grêmio que ele tinha obrigação de jogar bem, tinha os 200 milhões. Então, isso acabou pesando demais. Eu, particularmente, acho difícil dele permanecer. O que eu acho, colocando a minha colher também nesse debate, assim, e eu respeito muito o Renato, e eu acho que o futebol e qualquer coisa na vida, esse pluralismo, o estudioso, o cara mais marrento, o cara mais debochado, tem espaço para todo mundo. O Renato não ganhou o que ganhou na vida se ele fosse um Zé Mané de tática, de noção de futebol. Ninguém só no gogó, no vestiário, ganharia. Mas o fato como ele mesmo gosta de debochar disso, eu acho que é um tiro no pé dele próprio, porque... E assim, ele falou antes do jogo, jogando para vocês de volta, a gente sabe como o Palmeiras vai jogar, a gente sabe como o Palmeiras vai jogar. Acaba o jogo, a gente sabia como ia jogar. Tá bom, então só que assim, ao mesmo tempo tentando desqualificar o Palmeiras, assim, aquela coisa, como se fosse só uma retranca. E eu não acho que o Palmeiras, contra o Atlético, até acho que o Palmeiras ficou bastante na defesa, armando o contra-ataque. O Palmeiras, uma boa parte do jogo ontem jogou, e inclusive jogou melhor. Então é isso, Zupac, que eu tendo a discordar muito do Renato e achar que ele faz mal a ele mesmo. Acaba colocando armadilha, porque quando o fluxo tá na boa, tá bem, legal. Quando vem alguém e te passa... Alguém, eu não estou falando que alguém passou uma rasteira, mas vem uma situação que passa uma rasteira em você, fica aquele cata-cavaco na ladeira, que é o que o Renato se encontra agora. Ele está entre as cordas e algumas delas colocadas por ele próprio. Especialmente porque hoje ele ocupa o cargo de técnico do clube de maior exigência do país, pelo que o Flamengo tem de estrutura, pelo que o Flamengo tem de conquistas recentes e de material humano. Então, no clube onde mais se exige um trabalho de excelência... o trabalho dele tem se voltado, e ele não faz questão de mudar esse rótulo, muito mais para o empirismo, para os aspectos individuais, do que propriamente para os coletivos. E quando questionado sobre os aspectos coletivos, nada volta. É o questionamento que bate e morre. Não acho que seja por desconhecimento, acho que é principalmente por falta de interesse dele. E acho que isso acaba jogando contra ele mesmo nesse tipo de discussão. Acho que em algum momento, em especial no primeiro momento, essa característica peculiar dele, do relacionamento, de potencializar individualidades, de cuidar dos caras, fez bem, porque era um Flamengo que tinha um ambiente um pouco mais complicado no fim da era Rogério, mas a partir do instante em que as complicações vieram e que foi preciso o técnico colocar a mão, ele não soube colocar a mão. E aí o Flamengo encontrou muitas dificuldades. Teve picos de momentos mais interessantes, mas teve muitas dificuldades. E aí ontem, em um jogo em que o Gabriel jogou mal, em que o Bruno Henrique jogou mal, em que o Everton Ribeiro jogou mal, em que só dos craques, só o Arrascaeta, baleado, jogou bem, ele não conseguiu tirar a resposta, porque do banco de reservas não viria a resposta. E aí o Flamengo sucumbiu e ele vai ser cobrado. Mas aí entra a questão assim, por que o Bruno Henrique jogou mal? Sim. Por que os outros jogadores... O Gabriel fez o gol, mas não jogou nada. Então, não jogou. Por quê? Porque existia de um outro lado um sistema de jogo armado justamente para anular esses caras. Sim. Qual é o ponto forte do Bruno Henrique? Velocidade. Por acaso ele teve algum momento que teve campo para correr? Não teve. O Gabigol, como é que ele conseguiu jogar? Sempre do lado esquerdo, né? Do lado direito, pé invertido, tentando fazer a movimentação. Não conseguiu. Por quê? Porque do outro lado existem pessoas que estudaram o Flamengo. Nós estávamos falando sobre isso, que o Abel estava estudando o Flamengo há um tempão. O Abel estava estudando o Flamengo há um tempão. Ele sabia exatamente, estava tudo mapeado, a movimentação do Everton Ribeiro, onde... Vou dar um exemplo de novo aqui, eu canso de dar esse exemplo, mas é que eu acho legal. O Tite veio aqui na Copa de 2014 dar uma palestra pra gente. E a pergunta para ele foi assim, Tite, por que o Neymar tem dificuldade de jogar contra os seus times?
E o Neymar, e ele falou, porque é o seguinte, o Fernando estava, que é o auxiliar do Silvinho hoje, né? Ele falou, Fernando, coloca aí. Então ele pegava o mapa de calor do Neymar, o mapa de calor do passador do Neymar, quem era o passador, em qual local, né, o Neymar conseguia receber sempre essa bola. O que ele fazia? Jorge Henrique, fecha aqui. Ralf, você vem aqui, Paulinho, fecha aqui. E tem um lateral, ou seja, ele encaixotava o Neymar em determinadas regiões do campo que o Neymar não conseguia receber essa bola. E a mesma coisa... O Abel, isso eu estou falando em 2014, em 2010, não, 2014 eu acho. 2014. Você acha que em 2021 o Abel, com toda a estrutura que tem o Palmeiras, não fez a mesma coisa com o Flamengo? O River fez a mesma coisa contra o Flamengo? Então, assim, e o Palmeiras está acostumado a jogar. O River ainda jogava mais, né? Tentava jogar um pouco mais. O Palmeiras não. O Palmeiras é isso daí. O Palmeiras é uma equipe europeia estilo Mourinho, ou seja, eu vou anular todos os seus espaços para tentar jogar num contra-ataque, para tentar te fazer mal com uma bola. Porque se eu fizer uma bola, se eu conseguir marcar o gol, você vai partir para cima de mim, eu vou ter os espaços que eu desejo. E aí você não consegue montar, você não consegue entender, como eu falei, esses primeiros 8, 10 minutos foi o tempo que o Flamengo tentou entender como a equipe do Palmeiras estava posicionada. Foi onde o Palmeiras jogou, conseguiu marcar o gol.